Você já se sentiu sozinho, incompreendido, como se ninguém ouvisse o que você tem a dizer? Se sim, a história que vou contar hoje vai falar diretamente ao seu coração. É a história de um homem chamado Jeremias, um profeta que viveu tempos incrivelmente difíceis, mas cuja vida nos ensina lições poderosas sobre fé, perseverança e o propósito de Deus. Vamos voltar no tempo, mais de 2.600 anos atrás, para uma pequena cidade perto de Jerusalém. Lá vivia um jovem sacerdote chamado Jeremias. A vida dele estava prestes a mudar para sempre. Um dia Deus falou com ele, e não foi uma conversa qualquer. Deus disse: "Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações." Imaginem só, antes mesmo de existir, Jeremias já tinha um propósito divino, mas a reação dele foi muito humana. Ele se sentiu incapaz. "Ah, soberano Senhor", disse ele, "eu não sei falar, sou muito jovem." Quantas vezes nós não nos sentimos assim? Achamos que não temos a idade, a experiência ou o talento necessário para fazer o que Deus nos pede. Mas a resposta de Deus a Jeremias é a mesma resposta para nós hoje. Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá, e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. E então Deus estendeu a mão, tocou a boca de Jeremias e disse: "Agora ponho em sua boca as minhas palavras." Com essa promessa, Jeremias iniciou seu ministério. E que ministério! Durou mais de 40 anos durante o reinado dos últimos 5 reis de Judá. Mas não foi nada fácil. A mensagem que Deus lhe deu não era popular. Ele precisava avisar o povo de Judá para se arrepender dos seus pecados, da sua idolatria e da sua injustiça. Se não o fizessem, a destruição viria sobre Jerusalém, pelas mãos do exército da Babilônia. Pense nisso. A missão de Jeremias era anunciar o desastre. Ninguém quer ouvir más notícias, certo? O povo, os sacerdotes e até mesmo os reis se voltaram contra ele. Chamaram-no de traidor, de mentiroso, de pessimista. Ele foi ridicularizado, desprezado e perseguido. A sua própria família e os amigos da sua cidade natal conspiraram para matá-lo. A solidão de Jeremias era profunda. Ele é conhecido como o profeta chorão, porque seus escritos estão repletos de dor e angústia. Ele chorava pelo pecado do seu povo e pelo destino terrível que os aguardava. Em um dos seus lamentos mais famosos, ele diz: "Ah, se a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria dia e noite pelos mortos do meu povo." Essa vulnerabilidade é uma das coisas mais incríveis sobre Jeremias. Ele não era um super-herói de pedra. Ele sentia dor, sentia medo, sentia raiva. Ele chegou a questionar a Deus, a amaldiçoar o dia em que nasceu. Ele disse: "Senhor, tu me enganaste, e eu fui enganado. És mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim." Parece chocante, não é? Um profeta falando assim com Deus. Mas isso nos mostra a profundidade do relacionamento deles. Jeremias era honesto com Deus. Ele levava toda a sua dor, toda a sua frustração e derramava diante do Senhor. E mesmo nos momentos de maior desespero, ele nunca abandonou sua fé. Houve momentos em que Jeremias pensou em desistir. Ele disse: "Não o mencionarei nem mais falarei em seu nome." Mas então algo acontecia dentro dele. Ele descreve assim: "A sua palavra é como um fogo no meu coração, um fogo preso nos meus ossos. Estou cansado de contê-lo, já não posso mais." A paixão pela mensagem de Deus era mais forte do que o medo da perseguição. E a perseguição foi real e brutal.
Jeremias foi açoitado e colocado no tronco, um instrumento de tortura pública. Ele foi jogado em uma cisterna vazia, um poço fundo e lamacento, para morrer de fome. Imagine o desespero, afundando na lama, no escuro, abandonado por todos. Mas Deus não o abandonou. Ele enviou um homem improvável, um oficial etíope chamado Ebed-Meleque, para convencer o rei a resgatá-lo. Essa é uma das grandes vitórias na vida de Jeremias. Não foi uma vitória militar ou política. Foi a vitória da fidelidade de Deus. Mesmo no fundo do poço, literalmente, Deus providenciou um escape. Isso nos ensina que não importa quão profunda seja a nossa dificuldade, a mão de Deus pode nos alcançar. Outra grande lição de Jeremias é sobre esperança no meio do caos. Enquanto Jerusalém estava cercada pelo exército babilônico e a destruição era iminente, Deus deu a Jeremias uma ordem muito estranha: comprar um campo na sua cidade natal. Pense na lógica disso. Quem compraria um terreno que está prestes a ser invadido e destruído? Seria como comprar um apartamento num prédio em chamas. Mas Jeremias obedeceu. Ele comprou o campo, assinou a escritura na frente de testemunhas e aguardou em um vaso de barro para que durasse muito tempo. Por quê? Porque aquele ato era um símbolo poderoso. Era uma promessa de Deus de que, apesar da destruição que viria, o povo um dia voltaria para sua terra. Deus disse: casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados nesta terra. Essa foi uma mensagem de esperança radical. No momento mais sombrio, quando tudo parecia perdido, Jeremias estava plantando sementes para o futuro. Ele estava vivendo a promessa de que o castigo não era o fim da história. A restauração viria. E é aqui que encontramos uma das passagens mais bonitas de toda a Bíblia, escrita por Jeremias. É a promessa de uma nova aliança. Deus diz: virão dias em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Essa é a aliança que temos hoje através de Jesus Cristo. Uma aliança não escrita em tábuas de pedra, mas no coração. Jeremias, o profeta da desgraça, também foi o profeta da maior das esperanças. No final, tudo o que Jeremias previu aconteceu. Jerusalém foi destruída, o templo foi queimado, e o povo foi levado para o exílio na Babilônia. Jeremias teve a opção de ir para a Babilônia e ser bem tratado, mas ele escolheu ficar com o remanescente pobre que foi deixado em Judá. Mesmo depois de tudo o que sofreu, seu coração ainda estava com seu povo. A história de Jeremias não termina com um final feliz no estilo de Hollywood. Ele continuou a enfrentar oposição e, segundo a tradição, foi levado à força para o Egito pelo restante do povo, onde continuou a profetizar até o fim da sua vida. Então, quais são as vitórias de Jeremias? Elas não foram fama, riqueza ou popularidade. A sua vitória foi a sua fidelidade inabalável a Deus, mesmo diante do sofrimento extremo. A sua vitória foi ter um relacionamento tão íntimo e honesto com Deus, que ele podia chorar, gritar e ainda assim confiar. A sua vitória foi ser um canal da palavra de Deus, tanto das advertências duras quanto das promessas mais doces de esperança e restauração. A vida de Jeremias nos ensina que ser chamado por Deus não significa uma vida fácil. Pelo contrário, muitas vezes significa enfrentar oposição e incompreensão. Mas nos ensina também que a presença de Deus é a nossa maior força. Ensina que podemos ser completamente honestos com Deus sobre nossas dores e medos. E, acima de tudo, ensina que mesmo nas noites mais escuras, a promessa de um novo amanhecer, de uma nova aliança, permanece firme. Se você hoje se sente como Jeremias, sozinho, incompreendido, com uma tarefa que parece grande demais, lembre-se da promessa de Deus. Eu estou com você para protegê-lo. Não desista.
Continue falando a verdade em amor. Continue plantando sementes de esperança, mesmo que o mundo ao seu redor pareça um caos. Porque, assim como Deus foi fiel a Jeremias, Ele será fiel a você. Obrigado por assistir e por mergulhar nessa história tão poderosa comigo. Se você foi tocado pela jornada de Jeremias, deixe um comentário abaixo compartilhando o que mais te impactou. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!